Bom, nessa parte da matéria aqui, a gente vai falar de uma questão muito importante em soldagem MIG-MAG, que são os parâmetros. Essa é uma característica muito peculiar do processo, porque comparando, por exemplo, com o eletrodo revestido, a gente tem alguns parâmetros de soldagem, vou citar alguns aqui por alto. Por exemplo, você tem o diâmetro do eletrodo que está sendo utilizado, tem a corrente que você faz a regulagem, tem a altura do eletrodo ali que você pode, de certa forma, é, fazer um ajuste, né, manual. Tem o ângulo também, que você consegue fazer o ajuste. Então, assim, são alguns parâmetros que você pode escolher, na verdade, se for o caso, se tiver essa possibilidade, ou então seguir um procedimento de soldagem de acordo com o material que está sendo utilizado e com a sua espessura. Já em soldagem MIG-MAG, essa característica ela é bem importante porque são vários parâmetros de soldagem. E o que é interessante nessa questão é que esses parâmetros eles são interdependentes. Ou seja, vamos imaginar que a máquina está toda regulada, certo? E aí, imagina no chão de fábrica lá, um soldador realizando as soldas e está tudo perfeito. E troca-se um material, vamos dizer, uma chapa mais fina, bota uma chapa mais grossa. Não vai ficar legal. Por quê? Porque os parâmetros eles têm que ser reajustados para soldar a chapa naquela espessura determinada. Assim como se mudar o tipo de material, tem que mudar também outros parâmetros, como a gente já viu, o gás de proteção. Então, essa questão em soldagem MIG-MAG, ela é extremamente importante. E eu falo que é uma característica do processo que acaba permitindo com que, lembra que a gente falou, dá para soldar materiais com diversas espessuras, diversos tipos de materiais, só que tem esse ponto, né, que é a questão da regulagem. Eu não acho fácil, tá? A prática, fazer essa regulagem, mas é possível realizar. E a gente tem que ter essa noção de que mudando alguma variável, tem que mudar as outras variáveis também. Então, eu vou citar aqui, vou fazer a leitura com vocês dessa parte que é extremamente importante, tá? Então, por exemplo, o que a gente considera como parâmetro de soldagem? O tipo de gás de proteção, tá? Então, por exemplo, aqui eu citei exemplos, tá? Existem outros. Então, por exemplo, CO2, argônio mais CO2, argônio puro, hélio, lembra que a gente estudou? Ou uma mistura. Enfim, é o tipo de gás de proteção. O arame, lembra que a gente falou da especificação do consumível? Então, assim, esse arame, por exemplo, é para soldar aço, né? Então, é R70S6. Ele até, lembra que a gente aprendeu a fazer a leitura dessas letras dos números, por exemplo, 6 que indica a propriedade química daquele arame, indicando uma quantidade significativa de silício, manganês. Então, isso aí a gente pesquisa lá na especificação da AWS. Espessura do arame, então a gente tem arames, por exemplo, de 0,8 milímetros, 1 milímetro, 1,2, vai ter 1,6, enfim. Os que a gente costuma ver mais são esses daí. Só, assim, se ralheria até o de menor diâmetro e de 1,2 já em empresas que trabalham com uma questão assim, em uma produção maior. Tem que soldar chapas mais espessas. Distância do bico de contato à peça, né? Então, do bico de contato até a peça ali, é possível você determinar uma medida, principalmente se for utilizar um equipamento para mecanização da soldagem, que você acopla a tocha de soldagem no equipamento que faz a movimentação, tá? Igual no arco submerso, isso funciona bem, mas também pode ser feito ali na mão, tendo, vamos dizer assim, aproximando um pouco mais ou afastando. Outra questão é a vazão do gás de proteção. Lembra que a gente falou do fluxímetro, né? Velocidade de soldagem, que a gente consegue determinar também. Por exemplo, a gente consegue estabelecer, na verdade, milímetros por segundo, centímetro por segundo, metros por minuto. Então, são unidades de medida para velocidade de soldagem.
ângulo da tocha em relação ao metal que está sendo soldado. Então, a posição da tocha em relação ao material que está sendo soldado, a gente consegue determinar, a gente consegue fazer na mão, mas também consegue utilizar um equipamento e fazer essa regulagem. Velocidade de alimentação do arame, que está intimamente ligada à corrente. Então, à medida que você aumenta a velocidade do arame, você também aumenta a corrente. São fatores que estão diretamente relacionados, tá? Tensão, que pode ser de 21 volts, 23 volts, ou outros valores. Espessura do material a ser soldada a 1,5 milímetros, 4 milímetros, que é possível medir utilizando, por exemplo, a gente pode usar um paquímetro ou uma trena, certo? E a corrente 250 amperes, 300 amperes. A corrente não pode ser ajustada diretamente, devendo alterar a velocidade de alimentação do arame para chegar no valor desejado. Bom, aqui é um texto falando exatamente sobre essa questão da interdependência dos parâmetros. Eu recomendo que vocês leiam esse conteúdo. E fala também da questão da sensibilidade. A partir do momento que você altera um determinado parâmetro, você também tem que alterar outros para poder ajustar. Essa tabela aqui é uma tabela que foi retirada do material da Lincoln, né, e mostra o seguinte, por exemplo, ó, CTWD, o que é isso? Ó? Contact Tip to Work Distance. Então, assim, é justamente o que a gente estava falando aqui do parâmetro de soldagem, distância do bico de contato à peça, certo? Nesse caso aqui, ó, 13 milímetros. Aqui está em polegada e dentro do parênteses está em milímetros. O gás, 100% CO2. Gas flow, que é a vazão do gás. Lembra aqui, ó, que a gente comentou a vazão do gás, ó, litros por minuto? Ó, aqui tá de 12 a 17 litros por minuto, tá? Nesse caso aqui, ó, a espessura da chapa, 0,6. O diâmetro do eletrodo, você pode soldar com 0,6 ou 0,8 essa chapa, né, com essa determinada espessura, para essas condições de soldagem aqui, tá bom? Então, na junta sobreposta, junta de ângulo, junta de topo, nessas condições aqui, elas se assemelham e tem que utilizar esses parâmetros. WFS tem a ver com a questão da velocidade de alimentação do arame, tá? Que a gente pode consultar aqui também, certo? Ó, velocidade de alimentação do arame em metros por minuto, certo? Aqui está, metros por minuto. Amps, que na verdade é ampere, 35 amperes. Travel speed, que seria a velocidade de soldagem, aqui em metros por minuto. Esse int-min, gente, é em polegada, tá? Polegada por minuto. Aí, no caso, é fora do parênteses. O que está dentro do parênteses é metros por minuto. Tá? Voltage, que é voltagem, DC, que é corrente contínua, e aqui a polaridade inversa, 17 volts. Então, aqui a gente consegue fazer um ajuste de acordo com essa espessura de chapa. Vamos imaginar que a gente queira soldar aqui numa junta de topo, como esse caso aqui, que até bota a abertura da raiz, que é o afastamento das chapas. Vamos imaginar que elas tenham 4 milímetros. Então, a gente pode utilizar um arame, por exemplo, um arame de 0,8, a velocidade de alimentação do arame acaba sendo aqui de 7,6, tá vendo? Aqui 130 amperes, a velocidade de soldagem 0,43 metros por minuto e a tensão 22 volts. Então é interessante, essa tabela aqui, nesse manual da Lincoln, você pode consultar várias tabelas que vão te orientar, vão te dar um norte para você poder escolher os parâmetros e poder determinar quais são os melhores. Obviamente, ainda existe uma regulagem, um ajuste fino, até porque o que você regula na máquina pode ter uma diferença da realidade. Tá? Existe essa situação também. Mas, sobre parâmetros de soldagem, essa é a parte mais fundamental que a gente tem que saber, que é o que a gente consegue ajustar, o que a gente consegue controlar e a interdependência e a sensibilidade desses parâmetros, que é importante saber também.